Meu nome é Jackson Rangel, sou o diretor responsável pela Folha do Espírito Santo e vou entrevistar uma pessoa que não reside em Cachoeiro, mas foi paciente do cirurgião Renato Haquebart. E nós fizemos uma sucessão de matérias com várias vítimas e me parece que ela é uma fora daquelas que foram noticiadas. Ela veio espontaneamente e volta a repetir. Não vou dizer seu nome, claro, não posso dizer o seu nome, você quer fazer de forma que fique anônima, mas você poderia me dizer como você se encontrou como vítima do cirurgião plástico? Qual é a sua história? Boa tarde, doutor. Eu procurei o Renato Hackbart para poder fazer uma cirurgia plástica que há anos, né, eu tinha vontade de fazer. E, assim, olhando o Instagram, né, hoje em dia a gente procura muito rede social para poder ver o trabalho dos médicos e tal. E eu vi ele uma pessoa que postava vídeos, né, no momento de cirurgia. Ele sempre, quando estava fazendo cirurgia, ele orava. Então eu via que eu olhava para ele como um homem cristão e tal, né? E busquei até consultar com ele para poder ver o que ele podia fazer por mim na minha situação. Fui até o consultório, conversei com ele me fez a promessa de uma mastopexia, que meu seio tinha ficado plástico por eu ter amamentado. E então acabei fechando com ele, o tempo todo sendo muito bom e tal, falando muito de Deus para mim. E eu peguei e fechei com ele a cirurgia. Em qual tempo? Isso foi em 2022. Aí, quando marcou a cirurgia e tal, eu fiz a cirurgia, fui para o hospital, né, Unimed, aqui de Cachoeiro. Fui para lá, fiz a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, eu sentia muita dor. Aí eu fui para o quarto e fiquei mais ou menos até meia-noite, esperando ele vir até o quarto. A cirurgia acabou 6 horas da tarde. E era quase meia-noite e não tinha ido lá no quarto para poder falar comigo o que tinha acontecido, se estava tudo bem, nada. Até que ele apareceu, eu estava perguntando o tempo todo, sem enfermeiro, ele apareceu, conversou comigo, falou que a cirurgia tinha sido um sucesso, que a dor ia passar e tal, que ele ia passar os remédios tudo para mim. Beleza, peguei e fui embora da casa. Quando cheguei em casa, sentia muita dor, meu seio começou a dar muita mancha vermelha, né? E eu ligava para lá, para o consultório, e indagava, perguntava por que estava com mancha vermelha, se estava dando infecção. Ele falava, não, é normal, por causa sarando os pontos, sarando onde estava. Depois passou mais antibiótico, passou 2 semanas de antibiótico para eu tomar. Quando é que você percebeu que algo estava errado? Na segunda semana, porque a menina que faz a estética, ela tirou a tape, né? Ela usou uma tape, foi quando eu olhei no espelho e eu vi que não estava normal. Que eu olhei e falei assim, eu vi a prótese do seio, mas eu vi a pele sobrando no meu seio ainda. Aí eu peguei, fui até ele, conversei com ele, ele falou que tinha que esperar 6 meses, de 6 meses a um ano, que 6 meses a um ano que ia, né, mostrar como que ficaria o resultado total da cirurgia. E você chegou a confrontar com outro profissional da área para saber verificar, olhar? Não fui porque ele ficava o tempo todo falando que ia ficar bom e por ter procurado ele, a gente estava confiando, né? Que eu confiava nele. Então eu continuei indo nele. Depois, com o passar do tempo, chegou a 3 meses, ele viu. Com 3 meses de cirurgia. Eu fiz a cirurgia em outubro, né? De 2022. Em janeiro de 2023, ele quis me operar de novo. Quis fazer um reparo porque meu seio estava caído, né? Da pele ainda continuava. Só que até então ele falou que era só um seio que estava caído, né? Não estavam os dois. Só que eu via que estavam os dois e eu falava com ele, os dois que estavam. Ele falava, não, o outro ainda está tomando forma, você vai usar uma cintazinha que a gente usa em cima do seio, uma faixa. Aí beleza. Fui novamente fazer o reparo. Paguei o hospital, paguei mais alguma coisa lá que tinha que pagar e e ele falou para mim no dia que ele foi falar comigo que ele realmente precisava fazer um reparo, que realmente meu seio estava sobrando pele. Ele falou comigo que o reparo duraria somente 40 minutos. E eu fui para o hospital acreditando nos 40 minutos. Né? Meu marido chegou até a levar meu filho junto no dia.
E quando eu cheguei no hospital, me internei, tudo certinho. Quando eu acordei do reparo, eu tinha ficado 4 horas no centro cirúrgico para reparar um seio. A anestesia é geral? Anestesia geral. Então você não sabia a noção de horário? Não sabia a noção de horário. Quando o enfermeiro chegou perto de mim, eu falei para ele assim: cadê o doutor Renato? Aí o enfermeiro falou assim: o doutor Renato já foi embora. Falei: como assim? Mas ele não vai me dar alta, não vai falar nada? Eu estava no PCR que eles falam, né? Porque depois você sai de cirurgia, você fica ali um tempo em observação para depois te liberar. Aí eu peguei e fiquei lá. E eu o tempo todo chorando, preocupado, sentia muita dor. Senti mais dor no reparo do que quando eu fiz a cirurgia a primeira vez. Doía muito, muito. Ele ainda tentou, né, me pedir para fazer um terceiro reparo, no outro seio. Aí eu peguei e falei com ele, eu cheguei a procurar outro médico para poder fazer esse reparo. Ele se propôs a pagar o outro médico, não pagou o outro médico e se propôs a ele mesmo fazer a cirurgia. Eu, naquele momento, todo assim, abalado emocionalmente, tudo, falei: tá bom. Quando eu fui saber, ele queria me operar numa clínica aqui em Cachoeiro, que não é um hospital, é uma clínica. E não tem UTI, tem semi-intensiva, que se acontecesse algo comigo, entendeu? Não teria resguardo para mim, socorro, algo assim. E eu peguei e não aceitei. Quando eu entrei nessa clínica, tinha um elevador, subi o mesmo elevador, é o mesmo elevador que as pessoas que operam, sobe, desce. E eu entrei lá dentro, estava um cheiro de barata, né? O ambiente não estava limpo e eu falei que eu não iria operar ali. E meu marido olhou aquela situação, entrou em desespero, falou: não, você não vai operar aqui, Deus me livre, pegou, me levou embora. Entendeu? Meu marido chegou até a falar com ele que achou muito estranho aquilo, querer me operar num local, e ele disse que ele ia operar eu sozinho, só estaria eu lá aquele dia para ele operar. Só que meu marido já tinha ouvido falar de uma paciente que tinha falecido, né? Na cirurgia dele. Meu marido ficou com medo e decidiu que a gente não ia mexer mais com ele, não ia fazer mais nada com ele. Mudou o comportamento dele? Tratava com você? Ele mudou um pouco o comportamento dele. Ele já não era mais aquela tanto que no reparo ele não orou. E no dia que eu fiz a cirurgia, em outubro, ele fez oração lá dentro com todas as meninas, né? E no dia do reparo ele entrou dentro da sala de cirurgia, eu estava deitado na maca. Aí ele olhou para todo mundo e falou assim: boa noite, bom dia a todos, né? E, tipo assim, não falou comigo, não conversou, estou aqui, entendeu? A gente vai fazer esse reparo, não conversou em nenhum momento comigo. Então, ele, tipo assim, ele não, no reparo, ele já não orou, já não me tratou bem, ele, tipo assim, parece que ele ficou com raiva de mim por eu ter feito ele fazer o reparo. A outra pergunta, a questão você ainda hoje, você ainda apresenta sequela? Sim, meu seio ainda está caído, né? Tem sobropele. Eu procurei outro profissional para poder avaliar. Ele falou comigo que teria que retirar no mínimo 4 centímetros, 4 dedos, né? De pele do meu seio. E a pergunta derradeira, né, diante dessa tragédia, né, você pretende fazer o quê? Você deve ter visto outras vítimas que estão se manifestando, né, na imprensa, e alguns tomando algumas atitudes, outras já também procuraram a redação sem ser você, que estão fora da reportagem anterior. Eu fiz uma ação na justiça contra ele por tudo que eu passei, porque não foi só dano físico, foi dano psicológico, emocional. Eu não estou bem, eu amo remédio. Eu sempre tomava remédio já para dormir, agora eu tomo remédio para crise de ansiedade. Não tenho vontade de. Ele falou comigo que eu colocaria, eu ia usar um biquíni curtininha, tranquilo e feliz. Eu não consigo usar um biquíni na praia, porque não tem como. Eu tenho cicatriz grande no meu seio, eu tenho um seio caído, muito caído, o outro tá tudo. Cheguei a tentar conversar com ele, para poder resolver numa boa, e ele não quis, fui tratado com ignorância. As funcionárias dele quis me coagir lá dentro do escritório, peguei, virei as costas e vim embora e falei para eles que eu iria entrar na justiça. Tá bom, eu agradeço a sua participação, estou guardando outras pessoas também que entraram em contato com a redação da Folha e espero que você seja bem sucedida e se recupere, né, desse trauma, né, que eu quero crer que seja um trauma, que você possa ser bem sucedida, tanto no caminho da justiça como no caminho
de uma recuperação depois, né, da sua autoestima. Com certeza. É um dano que eu vou falar para o senhor. Não é uma coisa que a gente recupera, não tem dinheiro nenhum que pague.